Darei sequência à série no Livro dos Sinais de João, série iniciada no último domingo, onde tivemos uma exposição sobre o início dos sinais de Jesus. Sinais esses que têm como função apontar e testificar a glória de Cristo. Glória bem colocada no primeiro capítulo do Evangelho de João, no versículo 14, que nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Convido a todos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Iremos ler dos versículos 43 ao 54. Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 43 ao 54, que diz: Passados 2 dias, ele partiu dali para a Galiléia, porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honras em sua própria terra. Logo que chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também eles tinham ido à festa. E foi novamente para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: Se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que meu filho morra. Jesus lhe respondeu: Vai, o teu filho viverá. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Enquanto se dirigia para casa, seus cegos foram ao encontro dele e lhe disseram que seu filho estava vivo. E ele lhes perguntou a que hora ele havia melhorado, ao que lhe responderam: a febre o deixou ontem, a hora 7ª. O pai reconheceu naquela mesma hora que Jesus lhe afirmara: o teu filho viverá, e ele creu com toda a sua família. E este foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Oramos mais uma vez, irmãos. Pai, te louvamos e te agradecemos por mais uma vez nos trazer à sua igreja, por mais uma vez vir e nos alimentar espiritualmente. E eu clamo, Senhor, ilumine o coração de todos aqui através do teu Santo Espírito. É isso que eu clamo, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Exemplos práticos de sinais nos foram dados no último domingo. Tivemos o primeiro exemplo do sinal do cheiro do café. Para aqueles que apreciam o café, quando sentem esse cheiro do café, já imaginam estarem se deliciando com um belo café. Também tivemos um sinal, e esse sinal tem poder, viu? Que ele pode fazer 1, 2 ou a família inteira correr para salvar a roupa, tirar a roupa do varal, porque o sinal da chuva está se aproximando. Não a chuva, o sinal, nuvens carregadas, temperatura caindo, ventania. O sinal está apontando, a chuva está chegando, mas ainda é um sinal da chuva. Quando estava preparando o sermão dessa tarde, não pude deixar de pensar em 2 sinais clássicos, que eu tenho certeza que todos aqui já passaram inúmeras vezes em sua vida. E nós passamos inúmeras vezes esses sinais
naquele período mais quando éramos crianças, adolescentes, jovens, onde nós íamos para a escola. Esse sinal, próximo do final de novembro, início de dezembro, ele não era esperado. Esse sinal não era aguardado, ele era simplesmente desejado muito. Esse sinal era o sinal que tocava por alguns segundos, indicando o término da última aula. Não eram os segundos estridentes dos sinais que faziam a todos nós a ficarmos muito contentes, a sairmos correndo pelos corredores da escola, as mochilas tudo meio aberta, meio fechada, todas as coisas caindo, e a gente estava com muita alegria, mas de novo, não era o estridente, aqueles segundos estridentes dos sinais, mas sim para o que ele apontava, e ele apontava para o início das férias escolares. Ele apontava para o término do ano letivo. Um outro sinal, não tão desejado, mas que todos nós passamos também, era quando escutávamos os nossos pais nos chamando pelo nome completo, inteiro. Igor, quando o nome era anunciado, devia ser o tom mais grave possível e imaginável. Rodrigo Ivanique, Fabiana Brito, Jefferson Araújo, ficou de fora não, hein? Quando escutávamos, não tinha escapatória, já sabíamos, seríamos repreendidos. Não era o nome que trazia aquela aflição, meu Deus, o que vai acontecer? Por quanto tempo eu vou ficar de castigo? Mas sim para o que ele apontava. Iríamos ser repreendidos pelos nossos pais. Teríamos que sentar à frente deles e escutar tudo o que eles iriam nos falar. Mas, no final, bem sabíamos que eles estavam certos e eles queriam o nosso melhor. Assim são os sinais de João. Não são em si a obra de Jesus, mas um prenúncio do que está por vir. Bem como eles não são a glória do Filho, mas servem para testificar que Jesus é o glorioso Filho de Deus. E esse é o contexto do livro de João, mostrar a glória de Cristo. Com isso em mente, sabendo que os sinais anunciam e nos mostram a gloriosa obra de Cristo, agora devemos entender como o sinal dessa passagem lida com as dúvidas, como o sinal dessa passagem lida com as incertezas e inseguranças. Esse é o primeiro questionamento. E o segundo questionamento é: como os homens dessa passagem lidam com os sinais? De novo, ao longo do nosso caminhar pelo texto, tenhamos essas duas perguntas em mente. Como o sinal dessa passagem lida com as dúvidas, inseguranças e incertezas? E a segunda, como os homens dessa passagem lidam com os sinais? E para nos ajudar no caminhar do texto, o texto foi dividido em 3 partes. A primeira parte vai dos versículos 43 ao 45. Profeta em sua terra. A segunda parte vai dos versículos 46 ao 50. Os milagres e a fé. E por último, dos versículos 51 ao 54, a glória do resultado eterno. Novamente, versículos 43 a 45, profeta em sua terra. Versículos 46 e 50, os milagres e a fé. E por último, versículos 51 ao 54, a glória do resultado eterno. Vamos ler os versículos de 43 a 45. Passado os 2 dias, ele partiu dali para a Galiléia, porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honras em sua própria terra. Logo que chegou a Galiléia,
os galileus o receberam, porque tinha visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também eles tinham ido à festa. De início, esses 3 versículos nos trazem 2 informações. Temos uma declaração de Jesus e de como ele foi recebido na Galileia. No primeiro contexto, Jesus sabia que o profeta não era bem recebido em sua própria terra. Jesus sabia que o profeta não recebia as honras devidas em sua própria terra. Mas logo na sequência, temos a informação que os galileus o receberam. E quando temos essa palavra, o receberam, não é assim, aí Jesus, valeu, beleza, e virou as costas. Não, muito bem o receberam. Deram-lhe as boas-vindas. E aí, logo surge uma dúvida. Afinal, Jesus foi ou não foi bem recebido? Para responder essa pergunta, precisamos entender a quem Jesus se referia ao usar o termo sua própria terra. O termo sua própria terra vem do grego patris, que num primeiro momento podemos concluir, patris, cidade natal, Nazaré. Mas ao pensarmos e tentarmos conectar Nazaré a esse texto que lemos, não tem conexão, não pode ser Nazaré. Ok, vamos pensar de uma forma mais ampla. Terra natal, Galileia. Mas poxa, Galileia também não pode ser, porque acabamos de ler no versículo 45 que os galileus o bem receberam. Alguns estudiosos também acham que essa palavra grega refere-se ao céu. Mas aqui, ao longo do texto, o texto está cheio de lugares geográficos. Em nenhum momento esse termo é levado num sentido mais espiritual, então não pode ser céu. Com isso, a interpretação mais plausível, que identifica Patris como a Galileia de fato, mas não só a Galileia, todo o território que representa o solo judaico. Então, quando escutamos sua própria terra nessa passagem, temos que imaginar todo território que representa o solo judaico. E com isso, podemos voltar à recepção que Cristo recebeu. Os galileus o recebem bem, mas não como Deus. Os galileus o recebem bem, mas não como o Verbo encarnado que estava entre eles. Os galileus o recebem como um operador de milagres, que por mais uma vez poderia extasiá-los. Infelizmente, esta boa recepção está 100% atrelada aos milagres como fim, aos sinais como fim, e não como um sinal que apontava a Cristo. Com isso, a resposta do questionamento levantado está no versículo 43, que diz: passados os 2 dias, ele partiu dali para a Galileia. Onde Jesus estava? O que aconteceu nesse local? Para aqueles que fizeram a leitura ao longo da semana, acho que eles voltaram o texto um pouquinho para perceber onde Jesus estava. Mas Jesus estava em Samaria e tinha desfrutado do seu primeiro sucesso incondicional através de um povo que não demonstrou oposição, não demonstrou dúvidas, não demonstrou questionamentos, sempre colocando em xeque as palavras que saíam da boca de Jesus, mas sim o que Jesus percebeu lá, que era um povo de coração aberto. Mas aí, sempre quando Jesus voltava para os seus, sempre quando Jesus voltava para o território judaico, o que ele encontrava lá? E infelizmente ele encontrava uma oposição judaica crescente. Era isso que ele encontrava. E a Bíblia tem outros textos que colaboram para isso. Temos em João 1,11 que diz: e ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ao longo do capítulo 2 de João, temos os judeus questionando a Cristo de tudo que ele falava. No capítulo 3,
temos a conversa entre Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era uma autoridade judaica, um mestre da lei. Só que mesmo assim, após a conversa com Jesus, onde Jesus explica e traz coisas maravilhosas a ele pouco entendia e aceitava as palavras de Jesus. O que ocorreu em Samaria nos mostra de onde a fé samaritana estava alicerçada. E ela estava alicerçada na definição pura e simples da natureza de Cristo, aquela que João traz no primeiro capítulo. Por um período de 2, 3 dias, Jesus ali se teve com o povo samaritano. Tudo começou com uma mulher samaritana no poço de Jacó e terminou com todo aquele povo escutando a Jesus, pedindo para ele ficar mais. E nesse curto período de tempo, aquele povo já o declarava como o Messias. Aquele povo já o aceitava como enviado pelo Pai para ceifar uma colheita para a vida eterna. E por fim, nessa passagem de Jesus com o povo samaritano, temos no versículo 42, e que diz isso: e diziam à mulher, já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então aquele povo de samaritano já o reconhecia também como o Salvador do mundo. Por isso Jesus diz que o profeta não recebe honras em sua própria terra. Jesus estava contrapondo tudo que vem recebendo dos seus, versus o que ele recebeu do povo que é rejeitado pelos seus, o povo samaritano. Os seus, além de não aceitarem ou aceitarem como tal, não entendem a sua natureza, tampouco a mudança do alcance do Evangelho que Jesus está propondo. Para fechar esse primeiro ponto, gostaria de trazer uma citação de C.S. Lewis, que diz o seguinte: não se preocupe, só há 2 espécies de pessoas no final: os que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aqueles a quem Deus diz, a tua vontade seja feita. Logo, conforme C.S. Lewis, do lado vermelho, temos aquela pessoa cuja toda a sua confiança está baseada numa autoavaliação exagerada referente às suas práticas de devoção, piedade e santidade. Confiança baseada num histórico louvável em sua residência, trabalho, colégio, faculdade, escola, por fazer parte de uma família ou de um grupo de pessoas, ou por ter tido 1, 2 ou 3 experiências maravilhosas com Deus. Ou seja, toda a sua confiança está baseado por isso, por aquilo e por aquilo outro. Do outro lado, temos aquela pessoa que entende que tudo isso é louvável, mas de nada valerá se não houver clareza que mesmo com todo esse pedigree, não passa de um homem miserável e caído, que todos os dias deve se apresentar a Deus com os joelhos dobrados, pedindo perdão pelos pecados, reconhecendo que nada é sem Ele e declarando que depende 100% todos os dias da obra salvadora de Cristo. Paulo reforça que o Evangelho é para todos e que não é sobre descendência, sobre pedigree, sobre laços familiares, mas tudo o que importa é a fé e a obediência a Deus. Isso ele diz em Romanos 10, 12, pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Muitos podem cair nessa armadilha de orgulho.
como foi com o seleto grupo da histórica comunidade da aliança, perfeitos em tudo o que faziam. Ninguém poderiam ser comparados a eles, ou comparados àquele que já é cristão de longa data, se converteu quando era criança, ou melhor, aquele que nasceu no berço esplêndido do lar cristão. Ou aqueles até que são convertidos há pouco tempo, mas tiveram 1, 2 experiências maravilhosas com Deus. Tudo isso é louvável. Da mesma forma que ver os nossos filhos crescendo na igreja, ver as nossas esposas, as nossas mulheres, com outras mulheres servindo, aprendendo, discipulando. Ver os homens buscando e crescendo cada vez mais e mais na palavra imutável de Deus. Tudo isso é louvável. Mas nada pode substituir a cruz de Cristo. Nada, nunca poderá existir alguma coisa que substitua a cruz de Cristo. Deus não está nem aí com seus aplausos. Deus não está nem aí com qualquer ação exterior que os outros estão vendo. O que Ele quer é o seu coração. Um coração regenerado, um coração quebrantado, e ter um encontro diário com esse coração, onde daí pode ter um relacionamento maravilhoso, onde você possa se encontrar com Cristo, e mesmo na fraqueza, e mesmo na dificuldade, você perceber que tem um Deus que é todo poderoso, e Ele estará sempre ao seu lado, sempre existirá uma mão para te levantar, sempre existirá uma palavra de perdão, sempre existirá uma palavra, vamos tentar de novo. Irmãos, temos a certeza que Cristo foi e é o nosso profeta e sacerdote final e definitivo, que se fez carne para oferecer um sacrifício em nosso lugar, e a Ele devemos toda a honra e glória para sempre. Com isso, podemos ir para a segunda parte dos versículos 46 ao 50, que nos diz: E foi novamente para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, e seu filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus viera da Judéia para a Galileia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: Se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que meu filho morra. Jesus lhe respondeu: Vai, o teu filho viverá. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Alguns pontos importantes aqui. Temos João retomando ao primeiro sinal anunciado no último domingo. E o rápido relato que temos aqui é para nos lembrar que aquele que transformou a água em vinho também estava anunciando que o tempo dos velhos rituais de purificação iriam cessar, estariam sendo substituídos pelo sangue do Cordeiro, uma purificação definitiva e eterna. Temos também a apresentação do oficial do rei, alguém oficialmente ligado ao rei Herodes Antipas. Para quem não sabe quem é esse rei, é aquele que mandou decapitar João Batista e, de certa forma, participou da crucificação de Jesus Cristo. Ele foi o tetrarca da Galileia e da Pérea. Não há evidências com relação ao oficial que fosse gentil, logo, ele era judeu. E o povo judeu, da mesma forma que desprezava os samaritanos, fazia o mesmo com todos aqueles que trabalhassem ao rei. E conforme vimos no texto, esse oficial, ao saber da presença de Jesus na Galileia, corre ao seu encontro, mas não diferente dos galileus, que não o viam como Messias, mas sim um operador de milagres. E por mais que ele implorou a Jesus, toda a sua solicitação foi conforme a sua vontade, tipo, não estou aqui para escutar mais uma das suas histórias, que no final poucos entendem. Seguinte, vem agora para minha casa e cure meu filho.
é aquele famoso pedido conforme a nossa vontade. Acredito que os irmãos já passaram por alguma situação assim. Queria trazer uma outra breve história que muitos confundem e acreditam ser essa mesma que estamos olhando hoje. E essa história é do centurião gentil, que é em Mateus 8, dos versículos 5 ao 13, ou Lucas, capítulo 7, dos versículos 2 ao 10. Aparentemente, essa história é similar, porque são duas pessoas procurando a Jesus e pedindo: Jesus, cure. Um pede cura ao filho, outro ao servo. Mas quando olhamos e comparamos essas duas histórias com mais detalhe, com mais rigor, vemos e observamos duas diferenças importantes para nós nessa tarde. A primeira diferença é que a fé do centurião estava fundamentada na eficácia da palavra de Jesus. Ele sabia que não precisava Jesus estar próximo, Jesus tocar, bastava Jesus anunciar. E a outra diferença era a humildade e o reconhecimento de quem era Jesus por aquele centurião. Porque Jesus, quando é chamado por esse centurião, diz: ok, vamos à sua casa e para curar. Ele fala: não, Jesus, assim como eu dou ordens para os meus servos, você pode dar ordem também, você pode anunciar, falar, e basta isso para acontecer a cura. E principalmente, sabendo quem era Jesus, eu não sou digno que você venha à minha casa, que você coloque os teus pés na minha casa. Como resultado disso, Jesus, muito admirado, afirma não ter encontrado ninguém com tamanha fé em Israel. Voltando ao oficial, ele não leva em consideração quem Jesus realmente é. Aproximou-se dele completamente desesperado, olhando para seus recursos totalmente utilizados e de nada tinha adiantado. E aqui temos um ponto interessante: como as pessoas acabam no lugar certo quando todas as suas certezas se esgotam. E diferente da resposta ao centurião, Jesus, diante das boas-vindas dos galileus e da ordem, quer dizer, da solicitação do oficial do rei, faz uma repreensão a todos, e não como muitos imaginam, somente ao oficial do rei. Através dessa repreensão, Jesus demonstra claramente que a recepção dos galileus eram plenamente defeituosas e falhas. Eram únicas exclusivamente baseadas em sinais miraculosos e nada mais. Esse tipo de fé é identificada por Jesus no capítulo 2, é a fé espúria. Mas esta mesma repreensão, por um lado, dura com os galileus, tinha uma outra função no oficial do rei. Tinha uma função de encorajar e estimular a fé do oficial. E aí, conforme já vimos no versículo 47, que o oficial não estava interessado em cristologia, ou mesmo saber, esse Jesus é o cumprimento de profetas do Antigo Testamento. Não, ele só queria o bem-estar do seu filho. Mas agora, uma mudança ocorreu no oficial. Ele, diante da resposta de Cristo, que diz que seu filho viverá, já não se comporta mais como uma pessoa que crê somente nos sinais, milagres e maravilhas, mas ele passa a crer em Cristo. Ele aceita e confia nas palavras de Jesus e vai embora contemplar a cura do seu filho. Algumas reflexões importantes a ressaltar nessa passagem, que devem estar escritas na tábua do nosso coração. Verdades fincadas por uma fé verdadeira, é que todos fomos resgatados das trevas, todos, não tem exceção, e fomos resgatados por um Deus relacional, que quer ser buscado continuamente como o Messias, pela sua obra de salvação em nossas vidas, por um Deus que se alegra cada vez que seus filhos se alimentam da sua palavra, e ao término de cada oração matinal, dizem: mas Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Por um Deus cuidador, que nada escapa dos seus ouvidos, nem mesmo aquelas palavras
que não sairiam da nossa boca. Aquelas palavras que estão depositadas em nosso coração, de ambientes, de situações de dificuldade, situações difíceis, tristes. Deus, irmãos, eu tenho uma palavra para dizer, já escutou também essas palavras e Ele sabe o que fazer. E também por um Deus provedor, que traz sempre no tempo certo o suprimento. E com isso podemos ir para a terceira parte do texto, dos versículos 51 ao 54. A glória do resultado eterno. Enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele. Eles lhe disseram que o seu filho estava vivo. E ele lhes perguntou a que hora ele havia melhorado. Ao que lhe responderam, a febre o deixou ontem, a hora 7ª. O pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirmara, o teu filho viverá, e ele creu com toda a sua família. E esse foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. No versículo 51, temos a criatividade graciosa que Deus surpreende seus filhos. Jesus surpreendeu aquele oficial com a informação da cura, muito antes do que ele pensava ou imaginava. E eu pergunto a vocês, quantas vezes Deus não já nos agraciou desta forma? Não guardem com vocês isso, irmãos. Compartilhem com seus familiares, compartilhem com seus irmãos em Cristo. Seja um testemunho vivo da obra salvadora de Deus. Mas a graça do Senhor interrompe o caminho do oficial que estava voltando para a sua casa, interrompe os seus muitos pensamentos sobre o seu filho. Como meu filho está? Será que já melhorou? Será que ainda está melhorando? Como que ele deve estar? E esta graça chega através dos servos do oficial que trazem as boas notícias sobre a restauração do seu filho. Tudo isso nos leva a pensar, caso Jesus tivesse atendido ao pedido do oficial no formato solicitado, o que teríamos? Teríamos somente uma cura temporal daquele mal que o filho do oficial estava passando. Mas Jesus não queria só isso. Jesus não queria que a experiência que o oficial ia ter com ele seria uma experiência de um operador de milagres. Jesus queria que a experiência do oficial fosse a experiência com o Salvador do mundo. Jesus, através da dificuldade do seu filho, do filho do oficial, quis dar a ele e a sua família o maior tesouro que o mundo pode conhecer, que é a sua salvação, a vida para toda a eternidade. Como já dito, o sinal aponta e confirma para a glória de Cristo. Na mesma hora que Cristo falou, vai, o teu filho viverá, os servos do oficial confirmaram que a febre tinha deixado. Aqui temos o sinal da cura, apontando para o mais glorioso dos milagres que pode ocorrer. Quando aqueles que estavam perdidos são achados e creem em Jesus para a salvação eterna. Não creem somente nos milagres, não creem somente nos sinais, nas maravilhas, mas após passado estes, temos o testemunho para a glória de Jesus Cristo. E com isso, podemos caminhar para a conclusão dessa mensagem. E não podemos nos esquecer daquelas duas perguntas citadas no início. Como o sinal dessa passagem lida com as dúvidas, inseguranças e incertezas? E como os homens dessa passagem lidam com o sinal? Na primeira parte, temos pessoas que creem plenamente nos sinais e milagres,
mas não creem em Cristo. Para estas, os sinais são um fim em si mesmo. Muito olham, muito observam, muito questionam, mas ainda não enxergam a Cristo. Na segunda parte, temos a mesma forma de crença se apresentando, mas com alguma mudança, com essas dúvidas, incertezas e inseguranças já sendo tratadas pela fé. Elas começaram a ser tratadas pela fé. E na terceira e última parte, temos o testemunho maravilhoso se apresentando de forma única. Nessa parte, nos parece que o milagre ou o sinal da cura é o ponto alto. E o que eu tenho a dizer para vocês, não, isso não é verdade. O ponto alto que temos que levar ao nosso coração nessa tarde é que Cristo tinha muito mais a dar para aquele oficial e para a sua família. Aquele oficial pediu uma coisa, mas ele recebeu muito mais. Alguém pode perguntar, mas Ivanique, não devemos nos alegrar com a cura do filho do oficial? Sim, devemos nos alegrar. É mais um movimento maravilhoso e amoroso e poderoso de Deus operando para a sua glória. Mas muito, muito, muito mais pela salvação do oficial e da sua família. O oficial, após ter suas dúvidas sanadas e lidar com os sinais com uma fé genuína, passou a ser uma testemunha do que viu e ouviu para a sua família. Ele passou a ser um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para anunciar as boas novas. E ao término do versículo 53, temos um resultado do poder do Evangelho, da soberania de Cristo, temos a concretização do maior porvir que os sinais apontam. Temos, e ele creu com toda a sua família. Esse é o ponto alto que devemos depositar em nosso coração. A salvação que Deus trouxe à vida de cada um aqui, que Deus nos resgatou das trevas, é isso que sempre tem que estar pulsando nos nossos corações. Teremos dificuldade ao longo dessa caminhada? Sim. Oraremos por essas dificuldades? Sim. Mas se elas forem, se resolveu ou não resolveu, isso não vai fazer que Deus deixe de ser Deus. E também não vai fazer que esqueçamos que presenciamos o maior milagre da nossa vida, que foi a nossa salvação. É essa gratidão que tem que ter no nosso coração ao longo da nossa caminhada peregrina. No Evangelho e nas cartas temos orações atendidas e não atendidas. E Deus continua sendo o Deus maravilhoso, poderoso e aquele que nos salvou. Isto ocorreu para a glória de Cristo. E hoje, isto é para a glória de Cristo. Oremos.